Tivemos um pequeno probleminha com a energia aqui, o sistema sai um pouco do ar, mas vamos dar uma retornada aí e vamos dar continuidade. O orçamento global, ele permite a composição antecipada de um balanço e um demonstrativo de lucros e perdas referente ao próximo exercício. Isso é possível através da relação quantitativa de todos os itens operacionais e financeiros da empresa. Os orçamentos globais são formados por dois grandes grupos de orçamentos parciais, né? Então, o orçamento global ele é dividido em dois grupos de orçamentos parciais. O primeiro grupo ele constitui o orçamento operacional. Esse pode variar de empresa para empresa, abrangendo além de previsões de despesas e receitas na operação normal, e as não vinculadas diretamente à atividade principal da empresa. Em geral, é composto dos seguintes orçamentos: orçamento de venda, de produção, de despesa, distribuição, despesa administrativa e orçamento de outras receitas, né, e despesas também. O demonstrativo de lucros e perdas antecipado é composto pela informação adquirida no desenvolvimento do orçamento parcial. O segundo grupo, ele constitui o orçamento financeiro. Esse é composto por orçamento de caixa, acréscimo de capital, projeção das depreciações, né? Esses orçamentos dependem de valores definidos no orçamento de operações, e por meio dessas informações elabora-se o balanço antecipado. Orçamento a curto e em longo prazo. É qualificado de curto prazo períodos de 1 ano ou menos, e longo prazo maior que 1 ano, né? Dependendo da natureza das operações na empresa, né? Existe a necessidade da antecipação de vários anos em termos de estudo de mercado. Competição, investimento, plano de 10 anos são bastante comuns aí. Orçamentos periódicos e contínuos. De acordo com a característica do ramo, né, de atividade da empresa, se existir certa segurança nas previsões referentes a períodos próximos de 1 ano, costuma-se adotar orçamentos do tipo periódico, que podem ser anuais, semestrais ou raramente trimestrais, e não podem ser alterados até o final de sua vigência. No caso de empresa cujo ramo da atividade não prevê situações futuras, adota-se o orçamento contínuo, onde a previsão é para 3 ou 6 meses, ocorrendo uma atualização mensal e permitindo modificações do orçamento não previsíveis até o momento, certo? Então, aqui nesse orçamento periódico e contínuo vai se depender muito do segmento no qual os senhores irão trabalhar. Então, só recordando, né? De acordo com as características do ramo de atividade da empresa, se existir certa segurança nas previsões referentes a períodos próximos a 1 ano, costuma-se adotar orçamentos do tipo periódico, que podem ser anuais, semestrais ou raramente trimestrais, e não podem ser alterados até o final da sua vigência. No caso de empresas cujo ramo da atividade não prevê situações futuras, eles já usam um orçamento contínuo, onde a previsão é para 3 ou 6 meses, ocorrendo uma atualização mensal e permitindo modificações no orçamento não previsíveis até o momento.
correto? E temos também os orçamentos variáveis variáveis ou flexíveis, né? Esses sim existem entre essas grandes variações, né, na realidade, desculpa, entre o orçamento e o desempenho real da empresa. Desculpa. Existem grandes variações entre o orçamento e o desempenho real da empresa. Isso ocorre porque o orçamento ele é feito com base num determinado volume de operação que muitas vezes difere das operações reais, né? Você determina X e acaba sendo 2x, né? Para essas variações, foram desenvolvidos procedimentos que ajustam os valores orçados aos níveis reais de operação. O orçamento, que contém, além de valores totais, informações unitárias para os itens variáveis, é qualificado como flexível ou variável, onde os limites totais das despesas variam em função do nível de operações adotado. Então foi naquela partinha lá atrás, na nossa aula, que nós vimos o que? A flexibilidade de um projeto. A flexibilidade de um projeto é fazer com que ele se adapte, né, a condições que ele não, vamos dizer assim, que não eram esperadas, né? A condições adversas, né? Então, a flexibilidade no orçamento também se enquadra dentro dessa questão aí. Peças orçamentárias, né? Isso é composto de seguintes peças, orçamento de venda. Então, essas peças orçamentárias são: primeiro, orçamento de venda, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento de mão de obra, orçamento de custos indiretos de fabricação, orçamentos de custo de produção e do custo de venda, e orçamento de despesas comerciais e administrativas, orçamento do fluxo de caixa e orçamento do resultado, orçamento de balanço patrimonial. Então, só para vocês ficarem bem gravados, na próxima aula nós vamos estar vendo orçamento de vendas, essa questão de peças orçamentárias. Então, se você tiver condição de estar marcando, né, estar gravando essa parte, nós vamos ver sobre orçamento de produção, orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de matéria-prima, orçamento de mão de obra, orçamento de custos indiretos de fabricação, orçamento do custo de produção e do custo de venda, orçamento de despesas comerciais e administrativa, orçamento do fluxo de caixa, orçamento de resultado, orçamento do balanço patrimonial. Agora, nesse momento, eu vou pedir um momento para vocês e vou estar falando agora sobre um pouco de administração do tempo, que eu acredito que seja um ponto importante para vocês aí, e que às vezes, como nós falamos de administrar minutos, segundos, né, é um ponto muito interessante com muitos tópicos aí. Dá um pause aí. Administração do tempo. Principais desperdiçadores de tempo. Bom, então, na verdade, eu fiz um método aqui para a gente começar a parar e pensar, né? Então, desperdiçadores de tempo. Começar um trabalho sem planejá-lo primeiro, partir para o agir antes de pensar em como agir, você acaba se perdendo, né, nesse meio, porque aquela coisinha, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Fazer atividades improdutivas por mero hábito.
deixando para depois as atividades de maior importância. Então, é aquela questão, você pegar e fazer atividade improdutiva por mero hábito, só porque você faz, sair da tua mesa ou sair dali e conversar com um vizinho, uma coisa que não tem muito fundamento no que você está fazendo, né? Estudar nunca não se enquadra, ou buscar informação não se enquadra nisso. Manter vários controles e arquivos desnecessários, sistemas não produtivos que só servem para o desperdício do tempo. Dar muita atenção a tarefas de resultado pouco significativo. Ter dificuldade em prever períodos de pico, não conseguindo elaborar um plano de ação para as emergências. Então, esse é um ponto que é muito falho hoje que nós conseguimos ver aí em alguns profissionais, né? Eles têm dificuldade em prever períodos de pico. Eles não conseguem elaborar um plano de ação para as emergências. Eles não conseguem ter um pensamento rápido, estratégico. Fazer visitas ou telefonemas desnecessários, gastando seu precioso tempo com longas conversas sem conteúdo. Também outro ponto. Socializar por longos períodos entre as tarefas. Também outro ponto. E não erguer barreiras eficazes contra interrupções, não conseguindo terminar nos devidos prazos suas tarefas. E fazer coisas que deveriam ser delegadas, ou que não façam mais parte do seu serviço. No caso, quantas vezes eu já presenciei essa questão, fazer coisas que deveriam ser delegadas. Quando você está administrando, você deve delegar tarefas e não ir ali, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, falar a grosso modo, né? E não participar regularmente de reuniões de planejamento a fim de racionalizar métodos e desenvolver estratégias em função dos prazos. E dedicar-se a assuntos pessoais antes de começar os assuntos profissionais. Então, assunto profissional é na empresa e assunto pessoal é na tua casa, na tua vida particular. Difícil? Eu estou com um problema na minha família. É difícil você dividir isso e ir trabalhar com a cabeça tranquila? Muito complicado. Porém, profissionalmente você tem que fazer esse esforço. Então, nós temos algumas coisas para, vamos dizer assim, para o tempo render, né? Então, você tem que o quê? Planejar. Elaborar um plano de ação diária para atacar todas as emergências e pendências, além de desenvolver um plano de proação. Então, você planeja hoje, amanhã e assim sucessivamente, né? Concentrar-se, pois a atenção concentrada permite que o tempo seja racionalizado e melhor administrado. Fazer pausas, já foi comprovado que o repouso aumenta a eficácia, né? Então, fazer pausas é interessante, está em normas regulamentadoras e tudo. Evitar desordem, né? Classificar seus documentos como providências, coisas imediatas que você tem que resolver, um segundo plano, uma prioridade, uma coisa que você tem que fazer, mas tem uma prioridade, mas é menor, o que você tem de pendente e algumas coisas que você tem que ir para a leitura. O que é essa para a leitura? É teu estudo, tua condição de você estar na agricultura. Você tem que ter um compêndio, você tem que ter um manual de erva, você tem que ter um manual de adubação, você tem que estar com um livro para você estar buscando informação. Não ser perfeccionista. Você tem que se esforçar e conseguir o ótimo é muito diferente de empenhar-se para atingir a perfeição, né? E a qualquer preço não medindo consequências. Buscar a perfeição, muito difícil, né?
Nós temos várias condições aí que impedem de se ter a perfeição. Porém, nós temos sim que buscar o que? A qualidade, uma qualidade superior, certo, né? Se você está no teu serviço, no teu ramo, você tem que conseguir produzir de forma adequada e tentar com que essa forma seja a mais rentável, a melhor e a mais, vamos dizer assim, a que vai te trazer mais resultados, assim, né? Não transferir para o outro dia o que deve ser feito hoje, adiando, né, a tarefa e fazer o mais difícil no início do dia. É uma boa dica. O que for mais difícil, começar a fazer, né? Você tem que rever seus atos, suas rotinas, atividades pessoais e profissionais e verificar constantemente seus objetivos. Muita gente costuma colocar numa lousa, né? Eu tenho um objetivo disso, daquilo e daquilo outro, e assim que ele for alcançando, ele vai riscando e marcando ali. E delegar é diferente de transferir sem treinar. Gera economia de tempo e motivação da equipe, através da sua energização. Então, treinamento de pessoas. Durante todo o curso, eu tentei trazer com que essa administração, apesar dela ser uma administração nova, vamos dizer assim, essa administração científica, né? A administração da empresa rural, a administração de pessoas, você tem que treinar pessoas. Para quê? Para que você possa delegar. Se você tiver que fazer tudo, se você tiver que colocar a mão na massa, entre aspas, né? Colocar a mão na massa, você passa a não ter tempo de fazer as coisas da melhor forma. Então, quando você não delega, você tem que buscar, você não tem tempo para buscar essa coisa de conseguir o ótimo aqui, né? E não ser ergomaníaco, pois o trabalho eficaz é diferente de trabalho em excesso desregrado. Então, ergomaníaco é aquele cara que entra às 5:30 da manhã na empresa e sai meia-noite, né? Então, trabalhar, só para ficar aí uma frase para vocês pensarem, né? E aí, assim nós encerramos nosso dia. Trabalhar hoje, aqui e agora, pois o passado é irrecuperável e o futuro apenas um conceito. Devemos saber administrar nosso tempo, respeitando todas as nossas esferas, buscando descobrir por que adiamos decisões e como fazer para controlar essa tendência, aproveitando melhor o nosso precioso tempo. Obrigado por vocês terem disponibilizado o seu tempo e qualquer dúvida, vocês podem estar enviando e-mail para FATEC. Uma boa noite. Agradeço desde desculpa, vem pedir também para vocês uma desculpa de nós tivemos um probleminha com o aparelho aqui, com o sistema, deu uma caída e tivemos uma interrupção na aula aí. Mas são coisas que acontecem, né? É a máquina, mas estamos aqui à disposição. Desde já, desculpa da diretoria da FATEC. Uma boa noite a todos.